Olá, eu sou o professor Isidro Marques e bem-vindo ao nosso canal do Raciocínio Clínico Integrado. Se você está aqui, você deu um importante passo. Importante por quê? Porque realmente você quer aumentar os seus conhecimentos. E nós juntos vamos ir nesse caminho do conhecimento. Vou te colocar inicialmente aqui dentro da nossa sala de aula. Pronto, já estamos dentro da nossa sala. Se você quer realmente acompanhar todo o nosso conteúdo, te dou uma sugestão para você fazer a sua inscrição aqui embaixo no nosso canal. Se no final da nossa apresentação você realmente gostar da nossa aula, você dá um gostei. Uma outra coisa que eu vou te pedir é para que você divulgue o nosso canal para os teus colegas da fisioterapia, para os teus colegas da faculdade, porque aí nós vamos fortalecer ainda mais o nosso canal. Uma outra maneira que você tem também de nos seguir é através das redes sociais. E a nossa sugestão é o Instagram. Lá nós estamos com o endereço @Isidro_Marques. Lá eu coloco sempre a nossa programação. Então seria fácil para você acessar e seguir a nossa programação. O nosso assunto de hoje vai ser sobre o diafragma. Então, sempre quando a gente fala no diafragma, a gente pensa sempre na função respiratória do diafragma. E por que existe uma relação tão grande do diafragma com a sua função respiratória? Simples, ele é o principal músculo da respiração. Por isso existe essa relação tão grande da respiração com o diafragma. Ele anatomicamente é também o responsável por separar a cavidade torácica da cavidade abdominal. E uma outra função que o diafragma faz durante o seu movimento, durante o ciclo respiratório, é melhorar a mobilidade visceral. E isso também afeta de uma maneira favorável o metabolismo visceral. Então, portanto, nós temos especificamente duas funções primordiais do diafragma: respiração e a parte da mobilidade visceral. Só que surgiu uma nova visão do diafragma, através de uma citação que fala que a disfunção do diafragma pode acarretar manifestações em qualquer lugar do corpo, lá da cabeça até os pés. Então nós temos uma parte central, que é o diafragma, sendo submetido a uma disfunção, e essa disfunção levando manifestações praticamente em todo o corpo. Então, para entender o que acontece com o diafragma, como é que ele se manifesta de um extremo do corpo ao outro, é necessário que a gente tenha uma boa base anatômica para fazer esse relacionamento clínico. Aqui, no raciocínio clínico integrado, nós temos uma visão da anatomia não de maneira estática, mas sim de maneira dinâmica. Qual é essa razão de olhar a anatomia de maneira dinâmica? Nós podemos fazer com essa maneira dinâmica uma integração entre todas as estruturas anatômicas do ponto de vista fisiológico da sua função e do ponto de vista patológico da sua disfunção. Com isso, o entendimento das manifestações clínicas fica muito mais fácil de entender durante a avaliação do paciente. Portanto, na nossa sequência, nós vamos fazer a anatomia do diafragma e sua correlação clínica para entender a sua disfunção e as suas manifestações. Vamos começar pelas conexões do diafragma. O diafragma tem uma conexão external na sua parte anterior. Na sua parte periférica, nós temos a conexão costal. E na sua parte posterior, na região posterior do diafragma, ele vai fazer uma conexão com o segmento lombar, precisamente onde estão localizados os seus pilares a nível de L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2
do lado direito e esquerdo, respectivamente. Que é que nós podemos pensar a nível de raciocínio clínico integrado. Que uma disfunção, exemplo, uma retração, um espasmo do diafragma, ele com essas conexões pode causar uma hipomobilidade de uma dessas regiões da sua conexão. Pode interferir no mecanismo das costelas, pode interferir lá na coluna lombar por causa dessa ligação que ele tem através dos seus pilares. Então começamos a entender por que a anatomia tem que ser dinâmica e não de maneira estática. O diafragma, como nós vimos anatomicamente, ele separa a cavidade superior da cavidade inferior. Então ele funciona como se fosse o pedágio do corpo, ou seja, toda a estrutura que está na parte superior, se quiser ir para a parte inferior, vai ter que atravessar o diafragma. E essas estruturas que vão atravessar, nós podemos citar 3 estruturas que vão ter que atravessar aí o diafragma para se dirigir para a região inferior. Nós temos a veia cava inferior, nós temos o esôfago e nós temos a aorta. E logicamente que essas estruturas para atravessarem o diafragma, elas vão precisar de aberturas específicas para poder atravessar da região superior para a região inferior. Então vamos ter agora uma visão inferior do diafragma e vamos ver quais são essas aberturas. Essas aberturas, elas recebem o nome de hiato ou de forame. Então vamos identificar essas aberturas a nível do diafragma. Nós temos aqui o forame da veia cava inferior, nós temos o hiato esofágico e por último aqui nós temos o hiato aórtico. Então essas são as aberturas por onde passam essas estruturas que nós vamos ver agora, estudando cada uma delas aí. Então, no forame da veia cava inferior, ele está localizado no centro tendíneo, na parte central do diafragma, mais à direita, mais ou menos ao nível de T8, e como o próprio nome diz, quem vai passar por esse forame é a veia cava inferior e também passa por esse forame o nervo frênico direito. Então, se a gente pensar, vamos fazer a correlação anatômica com o raciocínio clínico integrado. Se existir um espasmo desse diafragma, logicamente que essa abertura ela vai ficar comprometida. E essa abertura ficando comprometida, logicamente vai comprometer todo o retorno venoso que é feito pela veia cava inferior. Então nós temos uma disfunção do diafragma fazendo uma manifestação de circulação de retorno. Vamos agora para o próximo hiato. Dos pilares do lado direito, de L1, L2 e L3, esses pilares vão ter uma orientação ascendente. Eles vão fazer esse movimento ascendente. Eles vão ir e voltando, indo e voltando. Com essa volta que esse pilar faz, com essa orientação ascendente a nível de T2, ele vai deixar uma abertura lá em cima. E essa abertura vai ser exatamente o hiato esofágico. Então, o hiato esofágico, ele é formado pelos pilares do diafragma. Novamente, o próprio nome do hiato já fala quem vai atravessar esse hiato. Então, nós temos aí o esôfago e uma importante estrutura que vai passar junto com o esôfago é o 10º par craniano, que é o nervo vago, o grande representante do sistema parasimpático, um nervo especificamente de inervação visceral. Então, portanto, no hiato esofágico, nós temos a passagem do esôfago e a passagem dos 2 nervos vagos, o esquerdo passando à frente do esôfago e o direito passando atrás. Vamos lá, pensar na anatomia, relacionar com o raciocínio clínico integrado. O que é que pode acontecer? Esses pilares do diafragma, ele tem que ter uma tensão, uma tonicidade suficiente
para manter a parte do esôfago abdominal e o estômago na cavidade inferior. O que pode acontecer? Essa tensão não ser suficiente e fazer com que tanto o esôfago abdominal quanto o estômago subam a nível superior, a nível da cavidade superior. Então aí nós temos caracterizado duas manifestações bem ligadas à parte do estômago, que seria a hérnia de hiato e o refluxo. Então, geralmente, quando o paciente tem essa manifestação clínica, que seria a hérnia de hiato e o refluxo, sempre se relaciona somente com o estômago. A partir do conhecimento anatômico, da tensionalidade desses pilares, nós já percebemos que o diafragma também pode estar envolvido. Quanto ao nervo vago, ele precisa descer para fazer toda a parte de inervação das vísceras abdominais até a parte do colo transverso do intestino grosso. Ele é o grande responsável pela parte digestória, de melhorar a digestão do paciente. No caso de um comprometimento desse nervo, pode ser pela passagem no diafragma, o paciente vai ter problemas digestivos. E esses problemas digestivos, nós vamos ver numa próxima aula, eles podem ter como queixa principal no teu consultório de fisioterapeuta uma dor na região torácica. E nesse caso, você não vai conseguir resolver, porque o problema na região torácica seria uma consequência. Vamos para o próximo hiato, que seria o hiato aórtico. O hiato aórtico ele também vai ser formado agora pela orientação ascendente do pilar direito e também agora uma orientação ascendente do pilar esquerdo. E ele forma esse hiato mais baixo a nível de T12, que seria o hiato aórtico. Novamente, o nome do hiato está falando o nome da estrutura que vai atravessar. Nesse caso, nós temos aí a aorta e uma outra estrutura também importante, que é o ducto linfático torácico. Então, quais seriam as manifestações clínicas, o raciocínio clínico integrado que eu posso utilizar nas manifestações? A aorta é responsável por toda a nutrição arterial da parte abdominal e da parte de membros inferiores. Logicamente, uma disfunção de espasmo desse diafragma, encurtamento desse diafragma, vai gerar uma diminuição exatamente de toda essa nutrição arterial. Ducto linfático torácico, ele é responsável pela drenagem linfática, mas ele carrega também a parte da imunidade do corpo. Então, o paciente que tem uma baixa imunidade pode estar relacionado com uma manifestação do ducto linfático torácico por uma disfunção do diafragma. Fazendo o resumo até agora dessas manifestações a nível do próprio diafragma, nós temos um resumo que seria retorno venoso, problemas digestivos como refluxo e hérnia de hiato, problemas com a nutrição arterial e problema com a drenagem linfática e imunidade. Então, interessante que essas manifestações metabólicas, talvez não muito comum na nossa clínica da fisioterapia, podem ser ocasionadas exatamente por uma disfunção do diafragma. Vamos agora, mais uma vez, dentro da anatomia, e agora vamos observar as conexões neurais do diafragma. Todos nós sabemos que o diafragma tem um nervo muito importante, muito conhecido, que é o nervo frênico. Nervo frênico aferente e nervo frênico eferente. Raízes nervosas, isso é importante, C3, C4 e C5. Portanto, o nervo frênico, ele tem essas raízes nervosas. O que é que nós podemos fazer em termos de raciocínio clínico integrado? Se a gente observar C5, é o início do plexo braquial. Então, logicamente, existe uma comunicação do nervo frênico através de C5
com o plexo braquial. Então, uma disfunção a nível do diafragma, sendo conduzida pelo nervo aferente, isso pode fazer uma manifestação, principalmente a nível do ombro do paciente. As raízes de C3 e C4, elas fazem parte do plexo cervical. Então, nesse caso, do mesmo jeito que a manifestação a nível de nervo frênico aferente pode ir a nível de plexo braquial, ela também pode subir a nível de plexo cervical. E aí causando cefaleias no teu paciente por uma disfunção a nível do diafragma com uma comunicação através do nervo frênico. Uma outra importante informação a nível neural é que quando a gente fala em diafragma, a gente sempre lembra do nervo frênico. Só que o nervo frênico, ele é responsável pela inervação central do diafragma. Toda a parte periférica, aquela parte que tem a conexão com a parte costal, ela é inervada por ramos do nervo intercostal. Nervo intercostal emite ramos profundos que têm conexão com o diafragma. Vamos lá, que tipo de raciocínio clínico eu posso fazer? Vamos supor que o teu paciente leve uma pancada na costela, um trauma na costela. Aquilo vai causar dor, vai causar processo inflamatório. Então, o mesmo nervo que está manifestando a dor na costela, ele pode também manifestar essa dor no diafragma, e aí o diafragma, como uma proteção, realizar um espasmo. E aí o espasmo do diafragma você vai procurar em que consequências do corpo ele pode se manifestar. Então aí fizemos um relacionamento com as conexões neurais do diafragma. Então, resumo das conexões neurais. Tem uma comunicação de nervo frênico com o plexo braquial que vai irradiar a nível de membros superiores. Tem uma conexão do nervo frênico que vai irradiar em C3 e C4 a nível de plexo cervical, a nível do crânio, e tem a nível periférico das costelas através do nervo intercostal. Então olha como a anatomia vista de uma maneira diferente, de uma maneira dinâmica, de uma maneira clínica, você começa a fazer os relacionamentos. Como nós vimos, o diafragma ele faz a divisão da cavidade superior e a cavidade inferior. Então essa foto ela é bem interessante porque ela mostra que as vísceras torácicas estão apoiadas no diafragma e as vísceras abdominais são abraçadas pelo diafragma. Então, praticamente, através dos ligamentos viscerais, o diafragma tem uma conexão com todas as vísceras. Eu trouxe aqui nessa nossa aula duas vísceras, porque ela tem uma conexão vamos dizer, bem relativa com queixa principal dos nossos pacientes. Então vamos ver essa primeira conexão. Você tem aqui os dois pulmões que são revestidos pelas fáscias pleurais e você tem a pleura visceral em contato com o pulmão e a pleura parietal. Você observa na parte inferior que ela faz uma conexão com o diafragma. Então o diafragma tem uma conexão com a parte pleural da parte inferior. Logicamente que essa pleura, vocês observem na foto, mas a foto que está em menor visualização, que essa pleura ela vai precisar de suspensórios, ela precisa de uma suspensão a nível superior. E essa pleura ela vai se conectar exatamente a nível do segmento cervical e a nível do segmento costal. Vamos acompanhar então esse sistema de ligamentos, o sistema de suspensório pleural e depois fazer o relacionamento com o raciocínio clínico. Então vamos acompanhar aqui. Nós temos o ligamento transverso pleural. Ele vai ligar a região superior da pleura com a processo transverso da vértebra ali de C6.
Nós temos um segundo ligamento, o ligamento pleurovertebral. Ele liga a parte superior da pleura com o corpo das vértebras ali, C6, C7, T1. E nós temos um terceiro ligamento, que é o ligamento costopleural, que vai ligar a parte superior da pleura com a parte da primeira costela. Então vamos pensar, se eu tiver uma retração do diafragma, esse diafragma traciona a pleura e a pleura vai tracionar esses suspensórios. Logicamente, qual consequência articular eu vou ter? Se essa vértebra vai ser tracionada para baixo, eu vou ter uma diminuição do espaço articular entre as vértebras. Então eu posso ter um aumento da compressão do disco, um aumento das facetas articulares, e a nível das costelas ele vai descer tudo. Então pode existir também um comprometimento na saída das ramificações nervosas do plexo braquial. Olha que interessante, um problema a nível visceral, fazendo um comprometimento a nível vertebral. Então, nesse caso, seria uma manifestação de queixa principal do paciente, do consultório, da clínica da fisioterapia, que seriam disfunções a nível cervical. Uma outra víscera que vai seguir, vamos dizer assim, o mesmo plano, seria o coração. Você vê que o diafragma está servindo como um suporte para o coração. E eles se ligam também através do ligamento frênico pericárdio, principalmente essa parte inferior aí do pericárdio. O pericárdio seria, no caso, uma fáscia visceral do coração. Da mesma maneira, esse coração, ele precisa de suspensórios. Então vamos acompanhar aqui no esquema esse suspensório. E olha que interessante. Você tem o ligamento frênico pericárdio, que nós já vimos aqui, e esse ligamento, a nível do pericárdio, ele vai se ligar com a vértebra, chamado ligamento vértebro-pericárdio, que vai se ligar exatamente lá em cima, C7T1. Então, por isso que às vezes uma manifestação no coração, ela tem um reflexo a nível da região cervical baixa e torácica alta. Então, agora você está entendendo os relacionamentos. E se essa retração for especificamente do diafragma, uma pancada na costela, o diafragma se retraiu, trouxe o pericárdio puxou lá em cima as vértebras, nós vamos ter uma cadeia chamada cadeia víscero-somática. Então eu trouxe essas duas vísceras para que a gente pensasse a nível do raciocínio clínico, ou seja, um problema visceral que tá levando uma disfunção somática, que é uma disfunção do meu dia a dia da clínica da fisioterapia. Então, resumindo, as conexões do diafragma, as disfunções do diafragma com as manifestações, que geralmente pode ser víscero-somática, pela conexão que o diafragma tem com as vísceras, repercutindo a nível vertebral, ou propriamente visceral, que vai ser uma outra aula sobre o sistema visceral. Aí vem as conexões musculares do diafragma. Então nós temos aqui as conexões musculares do diafragma, nós observamos aí os pilares do diafragma descendo, e nessa região de vértebras, vamos ver a próxima projeção, nós temos o intercalonamento de pilares de diafragma, músculo psoas e músculo quadrado lombar. Então, nessa área, para que a gente possa entender o raciocínio clínico, nós temos uma área comum que é ocupada tanto pelos pilares do diafragma, quanto pelos músculos psoas e quadrado lombar. Então imagine a confusão que é aí, para que todas essas estruturas vivem em harmonia. Então, um distúrbio do diafragma afeta a vértebra lombar, afeta o psoas encurtado afeta a vértebra lombar e afeta o diafragma. Então tudo isso tem que ser estudado com mais detalhes. Então vamos montar então uma cadeia muscular a partir do diafragma,
para que vocês possam observar a conexão dessas cadeias. Lembrando, o diafragma é músculo, mas como ele está no meio das vísceras ali, as vísceras podem influir no diafragma, o diafragma pode influir na víscera. Então, se a gente seguir essa figura, nós vamos ter o diafragma, nós vamos ter naquela região psoas e quadrado lombar, nós vamos ter a região lombar, esse psoas descendo, juntando com o ilíaco, ele vai para a pelve. Na pelve, do lado lateral, eu tenho o quadril. De lado do quadril, eu tenho o tensor de fáscia lata e a banda iliotibial. A banda iliotibial, ela desce por toda a região lateral da coxa e vai fazer uma conexão lá no joelho, especificamente na tíbia, no tubérculo de Gerdy. A tíbia está ligada com a fíbula. E da fíbula saem os fibulares que descem por toda a extensão lateral da perna. E esses fibulares se ligam ao tornozelo. E o tornozelo, logicamente, se liga ao pé. Então aí você tem toda uma cadeia muscular partindo do diafragma. Se eu tiver uma disfunção a nível do diafragma, vai haver uma retração de toda essa cadeia. E cada músculo desse retraído vai fazer a mudança da peça óssea do qual ele faz parte, do qual ele tem origem, do qual ele tem inserção. Então, olha o raciocínio clínico integrado fazendo uma cadeia lesional. Uma outra manifestação comum que nós temos no diafragma seria exatamente a parte da lordose diafragmática. Aquele paciente que a lordose começa mais acima, inclui a vértebra de T12. E isso vai fazer uma modificação postural, vai causar desconforto a nível da coluna lombar, manifestações de biomecânica postural, tudo isso a nível de uma retração do nosso diafragma. Se a gente for fazer o resumo agora das conexões musculares, nós temos manifestações articulares, nós temos manifestações musculares e nós temos manifestações posturais. Tudo isso em relação ao diafragma. Então agora vamos atentar para a citação original da Caroline Stone. Ela diz o seguinte: o diafragma é uma das áreas mais notáveis do corpo, pois tem muita influência e as suas consequências de uma disfunção podem se manifestar em qualquer lugar, da cabeça aos pés. Foi isso que eu tentei passar aqui rapidamente nessa nossa aula. Então, novamente, se você quer participar ativamente do nosso canal, faça a sua inscrição. Se você gostou dessa aula, dá o teu ok, divulga o nosso canal para os seus colegas, para os seus amigos. Então, foi um prazer estar com vocês nessa nossa primeira videoaula. Espero que seja a primeira de muitas. Espero ter acrescentado alguma informação para vocês. E fica a dica: próxima aula nós vamos dar mais informações para vocês. Tudo de bom para vocês.